poucas semanas do fim do mandato, Joe Biden fez um anúncio importante sobre a guerra na Ucrânia. O governo norte-americano autorizou o país de Volodymyr Zelensky a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. As informações foram divulgadas por um funcionário de alto escalão dos Estados Unidos aos jornais The New York Times e The Washington Post. Segundo ele, a medida foi uma resposta ao envio de tropas norte-coreanas para Moscou. Kiev pedia há muito tempo autorização para usar armas ocidentais de longo alcance para atacar bases russas. Os países da OTAN sempre expressaram resistência em aceitar o pedido devido ao temor de uma escalada no conflito. E o porta-voz do Kremlin afirmou que a autorização concedida pelos Estados Unidos à Ucrânia vai servir para jogar mais lenha na fogueira. Segundo Dmitry Peskov, a ação leva a uma situação fundamentalmente nova quanto ao envolvimento dos Estados Unidos no conflito. Já o presidente do Comitê de Defesa da Câmara Baixa do Parlamento Russo disse que o uso de mísseis americanos não vai mudar a estratégia de Moscou. Segundo ele, os objetivos estabelecidos pelo presidente Putin serão alcançados e que para combater os mísseis é necessário impedir que eles sejam lançados. Para falar mais sobre essa nova fase da guerra na Ucrânia, a gente faz conexão agora com o Vladimir Feijó, que é analista internacional e professor da Uni Arnaldo. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. O que tudo isso significa? A tensão aumentou, né? Isso, Kelly, é algo que o próprio Vladimir Putin chamava a atenção, que o envolvimento de soldados americanos para calibrar e até lançar os mísseis significaria, aos olhos da Rússia, que agora ela está em conflito direto com a OTAN, todos os países aliados, e não apenas com a Ucrânia, que recebe aliança, né, ou recebe apoio com dinheiro e armas dessa aliança. Obrigado, Kelly, pelo espaço, é uma satisfação grande sempre estar aqui. O Vladimir Putin considera duas coisas: que a Ucrânia não tem pessoal treinado o suficiente para utilizar esse armamento, e segundo, que como ele é um equipamento que exige calibragem, que usa o GPS de grau militar dos Estados Unidos, e o governo americano sempre foi claro em dizer que essa informação é proprietária e que eles não compartilham sequer com aliados do Ocidente, a Rússia entende que quem vai estar calibrando os mísseis e apertando o botão de lançar serão soldados americanos e não ucranianos. Portanto, essa nova fase representaria exatamente isso, uma guerra direta entre Rússia e Estados Unidos. E por isso que fala-se, né, desse escalonamento. Por outro lado, a Rússia considera que está lutando uma guerra de desgaste contra a Ucrânia e percebeu que o Ocidente também não tem capacidade industrial de produzir ou entregar mais armamentos para a Ucrânia, porque também tem aliança com outros tantos países, alguns deles inclusive em conflito, como é o caso de Israel e os seus vizinhos. E, portanto, a Rússia considera que está no rumo da vitória. É questão apenas de prazo para alcançar os seus objetivos. O objetivo declarado número 1 de retomar todo o controle das áreas da Ucrânia com população russa, o Donbass, e o segundo, que é eliminar a capacidade da Ucrânia de lançar futuros ataques à Rússia. Portanto, imagina que daqui a pouco a Ucrânia não terá mais combatentes suficientes para defender o seu território. Pois é, enquanto isso, Feijó, as unidades de defesa da Rússia informaram que 59 drones ucranianos foram destruídos na madrugada desta segunda-feira. 2 deles se dirigiam a Moscou. O comunicado aponta que tentativas de ataques terroristas foram impedidas. A Rússia anuncia quase diariamente a destruição de drones lançados contra o país. A Ucrânia afirma que os ataques, geralmente lançados contra infraestruturas do setor de energia, são uma resposta aos bombardeios russos. No fim de semana, 11 pessoas morreram e 20 ficaram feridas depois de um ataque massivo da Rússia contra a rede elétrica ucraniana. Foram cerca de 120 mísseis e 90 drones lançados. Ou seja, a Rússia continua, sim, fazendo também fortes ataques. Feijó, na sua opinião, essa resposta do governo americano em ampliar esse apoio à Ucrânia com autorização de mísseis de longo alcance, ela vem
Por essa questão da Rússia continuar fazendo fortes ataques, do possível apoio, então, da Coreia do Norte, mas também uma forma do Biden chancelar o apoio à Ucrânia, uma vez que Trump vem aí e tudo pode mudar? Kelly, talvez o principal motivo é esse: gerar informações positivas de que a Ucrânia é minimamente capaz de causar dano à Rússia e, portanto, justificar internamente o envio de mais armamentos, o envio de mais dinheiro ou até desse risco de um escalonamento de guerra direta com a Rússia para o eleitorado americano. Você está certa também de levantar essa hipótese de criar uma amarra para o governo Trump, já que ele alegou que seria capaz de acabar com a guerra em poucas horas, né, conversando diretamente com a Rússia, ou simplesmente sendo mais duro com a Rússia do que o Biden é. Do meu lado, eu acredito que esses ataques olho por olho, né, que um país faz contra o outro na sua infraestrutura, tem muito mais impacto de aterrorizar a população do que efetivamente mudar o cenário de guerra. A guerra está sendo travada mesma na fronte de batalha, né, onde soldados encontram outros soldados. Esses ataques aí têm como principal prejudicado a população civil e a vida regular do país. Claro que eles justificam ter alguma conexão militar, né, para reduzir a capacidade de produzir novas armas, mas na prática é mesmo uma ferramenta política. E eu imagino que o Joe Biden, fazendo esse discurso, de alguma forma dá aval para o Volodymyr Zelensky seguir com esses ataques, seguir com a incursão em Kursk e demonstrar minimamente que tem alguma chance de infligir, né, de causar à Rússia alguma perda. Feijó, o líder da Coreia do Norte disse que os Estados Unidos e outros países ocidentais usam o exército da Ucrânia como tropa de choque para lutar contra a Rússia. Segundo Kim Jong-un, a contínua ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia aumenta os temores de uma terceira guerra mundial. O líder afirmou que a Coreia do Norte reforçaria as armas nucleares de defesa sem limites. As declarações acontecem depois da Coreia do Sul afirmar que as tropas da Coreia do Norte enviadas para Moscou começaram a participar de operações de combate ao lado das forças russas perto da fronteira com a Ucrânia. O governo de Pyongyang nega o envio de soldados. A minha pergunta é o seguinte: a gente tem acompanhado, obviamente, essa questão aqui no Conexão, mas qual é o risco realmente de uma terceira guerra mundial neste momento, Feijó? É difícil, Kelly, mas uma guerra mundial, como foram a Primeira e a Segunda Guerra, elas aconteceram num embate entre grandes potências em diferentes campos de batalha, onde eles queriam ter influência geopolítica. Se de alguma forma há um interesse de lutar não só na Europa, mas também na Ásia, a gente estaria diante desse cenário. Quais seriam as potências em disputa? Estados Unidos e Rússia? Ou seria Estados Unidos e China? E cada um desses com os seus respectivos aliados, no sentido de que a Rússia firmou um compromisso militar, de aliança militar com a Coreia do Norte. Está para assinar um compromisso de aliança militar com o Irã e também firmou um compromisso de 5 anos com a Venezuela, caso os Estados Unidos insista que esses países são ameaças existenciais aos Estados Unidos, repetindo, Coreia do Norte, Irã e Venezuela, talvez a Rússia se sinta obrigada a ter que defender esses países diante um eventual ataque ou retaliação americana, ao mesmo tempo que o inverso pode acontecer. Caso a Rússia sofra um ataque, peça esses países para ajudá-los. E aí, quem atacou a Rússia, vamos supor a OTAN como um todo, atacaria respectivamente esses outros países, gerando esse efeito dominó. Se envolve a Coreia do Norte, quem está mais em perigo de sofrer ataque norte-coreano são os vizinhos dele, os vizinhos ao sul e a leste, no caso a Coreia do Sul e o Japão. Do caso do Irã, a gente teria os seus vizinhos mais próximos, a Arábia Saudita, quem sabe, o mais em temor, e aí, por ser um aliado histórico dos Estados Unidos, poderia ter esse engajamento. A Venezuela eu não coloco dentro desse bolo de risco de guerra nuclear, não, mas eu só quis chamar a atenção da Rússia ter tratados de aliança e de defesa com esses 3 países. Feijó, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a guerra contra a Rússia deve terminar antes
com a chegada de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos. Zelensky disse que essa é a promessa do republicano à sociedade, apesar do receio de que ele possa reduzir o apoio norte-americano ao governo de Kiev. O presidente ucraniano afirmou ainda que teve uma interação construtiva com Trump durante uma ligação telefônica após a vitória do republicano nas eleições. Zelensky também disse que deseja que a guerra termine em 2025 por meios diplomáticos. Qual é a chance disso acontecer, uma vez que o Zelensky disse que a Ucrânia não vai ceder nenhum centímetro de terra? Então, a gente está num campo em que a Rússia não aceita sequer conversa. Especificamente, o Volodymyr Zelensky fala, inclusive, de fronteira de 1991. Isso significa que a Rússia teria que concordar em abrir mão da Crimeia, algo que a Rússia considera já incorporada ao seu território desde 2014. E antes disso, inclusive, tinha um tratado com a Ucrânia de arrendamento, de aluguel de pelo menos 50 anos, que se estenderia bastante adiante no tempo ainda. Então, se esse for o requisito mínimo da Ucrânia, não tem espaço de conversa com a Rússia. E outra coisa é que, como eu chamei a atenção na resposta 2 atrás, a Rússia considera que está no caminho da sua vitória, de criar uma Ucrânia que é praticamente uma ameaça nenhuma à Rússia e que hoje não teria mais vontade de negociar, a não ser que o cenário mudasse e a Rússia tivesse que lutar diretamente, não só com tropas da Ucrânia, mas também com tropas da OTAN como um todo. E eu não sei se os países da Europa e os Estados Unidos estariam dispostos, pelo menos com a configuração atual, de enviar seus combatentes, porque o Trump, inclusive, diz que seria contra a guerra, afastaria o envolvimento, inclusive, financeiro americano de guerra, e muitos países europeus estão em perigo de ter derrubada dos seus respectivos governos, que são parlamentaristas, pelo abandono de parte da aliança ou mesmo do eleitorado, e, portanto, se envolver envio de tropas, a popularidade vai baixar ainda mais. Então, se não tiver uma mudança de justificativa para envolvimento militar de tropas da OTAN, eu imagino que não teria caminho para a negociação. A gente segue aqui sempre analisando, torcendo pela paz. Feijó, é sempre muito importante para a gente te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Abraço, Kelly, bom trabalho. Até breve, espero eu.